E aí, pessoas, tudo bom? Hoje a gente vai ter mais um episódio do Standard Básico. Lembrando, né, sempre que o Standard Básico ele é um oferecimento da Citadel Hub Store, que fica lá na zona norte de São Paulo, tá próximo ao metrô Santana. Eu sempre gosto de frisar, né? Você sai do metrô, vira pro lado esquerdo, depois você vai pro lado direito, depois pro lado esquerdo, e aí sobe para a Citadel, tá? A Citadel que tem torneios semanais no formato standard. Vamos até deixar aberto aqui primeiro a fachada da Citadel, que eu acho muito bonita, de ressaltar. E também aqui, então, ó, você pode entrar lá no site deles, ver o ingresso do standard semanal, que acontece toda quinta-feira à noite. Tá? Então fica, né, o agradecimento pelo apoio da Citadel. E vamos para mais um vídeo. Bom, o vídeo de hoje é um dos vídeos mais importantes que tem dessa série, porque ele é um dos mais atemporais, por assim dizer. Ele não é tão importante quando a gente fala só de Standard, né? Você pode aplicar ele basicamente para qualquer formato de Magic e até para outros card games, por que não? Mas ele é muito importante no geral. Se você quer jogar Magic mais competitivamente, quer que tudo isso tenha, né, consiga se manter, porque, no geral, quando a gente fala sobre economia, é muito curioso isso. A galera fala às vezes sobre a economia do jogo e fala sobre o Arena, fala sobre Magic Online, mas não fala sobre Magic físico. Magic físico também tem uma economia, né? Que você tem que ficar esperto. Então você tem inscrições, tem preço de cartas, etc. E quando a gente fala disso, normalmente é no ponto de vista de compra e venda. Então, a carta tava R$ 5, eu comprei 4, gastei R$ 20. E depois eu vendi as 4 por R$ 100. Então eu ganhei 80. O valor, que legal, etc, etc. Raramente alguém fala que comprou a carta por 80 e depois vendeu por R$ 5. Isso dá todo uma característica humana. Mas é basicamente isso que as pessoas gostam de falar quando falam sobre economia no Magic. E, ok, realmente existe isso, né? Você compra por X, vende por 2x, etc. Coisas que sobem, descem de preço. Só que quando você é um jogador, você vai gastar muito tempo jogando Magic. E se você quer que isso se pague, lembrando que assim, um parênteses importante. Se você só gasta com Magic, vai lá, e joga, e gosta, e se diverte, tá ótimo, tá? Você não tem que tirar nenhum ganho disso, tá? É o seu hobby, é algo para você se divertir. Então, tem problema, tá? Você já tem um trabalho para ganhar dinheiro. E não tem problema você gastar com o seu hobby. Você está gastando com você está gastando com o seu bem-estar. É igual você gastar para ir cortar o cabelo. É igual você comprar uma camiseta que você gosta, sabe? Você comprar um lanche que você acha gostoso. Você está fazendo isso para você, tá? Não tem nenhum problema. Quando a gente fala sobre essa questão do o jogador tentar se manter e tal, etc., é para tentar mitigar os gastos que acabam sendo altos, né? E porque você quer que essa relação seja melhor nesse sentido, mas de novo, não é nenhum crime. Se você quiser simplesmente, pô, vou aqui jogar meu Magic, me divertir e tal, maravilhoso, tamo junto. Bom, mas falando um pouco sobre gasto e tal, etc. O que eu chamo de economia de jogador? Economia de jogador é quando você tenta gerar ganho a partir de jogar, né? Então, mais do que comprar e vender, você vai tentar fazer com que o jogar seja, né, o que vai te gerar lucro. Então, você pode continuar comprando e tal, etc. Inclusive, quem joga muito normalmente fica esperto com coisas que podem aumentar de preço. Porque, pô, tô vendo isso aqui jogando, é muito bom, vou comprar, depois eu vendo e tal, nananana. Acompanha. Mas a economia de jogador básica, ela é sobre pensar cada parte do processo como sendo um, uma compra de uma ferramenta e um investimento para você ter um ganho maior. No geral, na economia de jogador, o ganho maior costuma ser a sua diversão, que como eu disse não tem nenhum problema, e jogadores competitivos têm muito isso, que é porque querem algo maior. Então, eu vou pegar uma vaga para um circuito Liga Magic, eu vou pegar minha vaga para o regional, vou pegar minha vaga para o Pro Tour. Então é um público que pode gastar pensando nesse objetivo maior. Quanto custa isso para mim? Então, eu comprei um deck tier, eu gastei X tempo treinando,
eu me inscrevi em tantos torneios para treinar, tal, etc, etc, peguei minha vaga pro Pro Tour. Então é como se a vaga do Pro Tour tivesse custado isso, lembrando que nesse preço pode estar também o quanto de tempo você gastou, tal, etc. Não é só um valor monetário, tempo também é uma moeda muito importante. Então, na economia de jogador, é quanto que a gente está gastando com cada coisa desse processo e como a gente vai ter o retorno. Não necessariamente você precisa ter o retorno. Eu gastei X, vai voltar exatamente X para o meu bolso. O que pode começar a acontecer é que você coloca um dinheiro inicial e ali dali para frente você vai colocando menos dinheiro para ir fazendo essa máquina toda ficar girando porque você quer continuar no trem. Eu vou dar um exemplo com o deck T2, que é caro. Eu considero um deck caro, porque muita coisa dele ficou muito cara. Então a gente está entrando assim no pior ponto possível, né, por assim dizer, de comprar esse deck. E aí a gente vai começar aqui a fazer uma conta. E aí você pode me dizer se ela vale a pena para você ou não. Tá? Bom, a gente vai falar sobre o de 1000 encantamentos do Scott McNamara, que é um deck que inclusive eu devo produzir conteúdo sobre. E é um deck que aqui, ó, no mínimo da liga, tá 2.462,92. Vamos colocar 2.460 só para facilitar a nossa vida, tá? Mas seria isso, tipo, R$2.460. Digamos que eu comprasse hoje, tá? Dia 14 de janeiro. No vídeo passado eu falei sobre torneios. Torneios são uma parte extremamente importante da economia de jogador, porque é onde você usa para, né, ter o seu lucro. Então você vai ter o preço da inscrição, você já comprou um deck, às vezes você tem um preço de deslocamento, tem o seu tempo para isso. E a partir dali é que você vai começar a ter os seus ganhos. Aqui, por sinal, tem um ponto muito importante que alguém vai comentar, que fala, pô, no Magic Online a gente não tá entrando na discussão de qual sistema é melhor, se é melhor eu jogar no Arena, se é melhor eu jogar no Magic Online, se é melhor eu jogar no físico, tá? Porque quando a gente fala de economia de jogador, a gente sempre fala de um objetivo lá na frente. E é esse objetivo que vai dizer qual é a melhor opção, tá? Porque se eu for lhe falar assim, no Magic Online eu posso entrar num sistema de aluguel, que é muito mais barato que esses R$2.460, e eu vou gastando com as minhas inscrições e tal, e eu consigo ter ganhos aqui, beleza. Se o seu objetivo for ganhar dinheiro e apenas. Agora, se eu tô falando sobre que nem eu coloquei, eu quero classificar pro CLM, não tem como eu classificar online. Então, a gente entra no físico. Eu quero jogar os regionais. É muito mais difícil no Magic Online do que no físico. Tá? É claro. Rodar, eu não tenho como jogar no físico. Essa discussão toda, né, não existe. Mas assim, tudo que eu tô falando aqui é pensando em alguém que os objetivos dessa pessoa estão com jogar Magic físico. Lembrando, pode ser também, eu gosto de ter carta física. Eu gosto, por exemplo. Sinceramente, eu gosto de ter cartas físicas, eu gosto de ter cartas. E tudo bem. Não tem nenhum problema, não é um crime. Magic hoje tem muitas vertentes. E por mais que às vezes possa parecer confuso, porque são muitas opções, existe um ponto muito bom que é você escolhe o que é melhor para você, o que cabe como uma luva. Você literalmente pode ficar vendo todas as opções até a que cabe melhor. Eu tô falando de uma das vertentes, onde você joga Magic físico. Tá? Então a discussão não é aonde eu vou ter mais lucro, por mais que essa conta que eu esteja fazendo, você pode usá-la como fórmula, por exemplo, para se vale a pena você jogar Magic Online, se você quer ficar jogando mais Magic Arena, e como eu disse, né, para ir em outros formatos também. Mas a gente tem esses 2.460, e aí, por exemplo, vamos falar que você vai jogar toda semana na Citadel, tá? Então tem um semanal que é R$25. Então a gente coloca, a gente tem 2.460 de gasto inicial. E esse gasto, sinceramente, quando eu faço para essa economia de jogador, quando ele é bruto desse jeito, tá? Ele tem duas variações. Quando ele é bruto desse jeito, é muito difícil você achar que isso aqui vai voltar 100% para você, sinceramente. Você tem que jogar torneios muito grandes. E eu já vou entrar nessa questão rápido. Mas normalmente, como essas cartas, se você ficar com elas, né, por mais tempo, então, acabei de comprar um deck Tier Standard. Algumas dessas cartas vão rotacionar, mas várias delas ficam, né, esse ano
e depois, né, vão até janeiro de 2027, né? Lembrando, 2026 não tem rotação, porque eles mudaram para 2027. Então, o que não rotacionar agora em 2025 é em 2027. Então, 2 anos basicamente de cartas. Cara, eu fico 2 anos podendo jogar torneio. Toda vez que eu vou jogar o torneio e eu consigo jogar porque eu tenho as coisas, é como se ele estivesse pagando um pouco. Então, eu paguei... vamos pegar um preço aqui de alguma... Curiosidade Perena, R$ 47,90 no mínimo da Liga Magic. E eu joguei 2 anos com Curiosidade Perene, uma vez por semana. Pô, foi razoável. Tá? Se a gente falar de, sei lá, 50 fins de semana, 100 total para 2 anos... Então, tá menor do que 50 centavos por evento que eu fui jogar. Eu paguei nessa Curiosidade Perene. Então tem muito isso. O Standard, por que eu estou usando o Standard de exemplo? Porque essa série chama Standard básico, obviamente. Mas assim, porque a força dele, eu falei isso no vídeo dos torneios, é o quanto de torneio que eu posso jogar. Quanto mais você jogar, esse gasto bruto vai ficar cada vez mais diluído, tá? Até por isso, por exemplo, formatos Eternals são tentadores para quem tem pouco tempo, sabe? Então, pô, trabalho muito, tenho família, posso jogar, uma vez por mês. Talvez jogar um formato mais Eternal seja mais interessante para você, tá? Porque você vai ver o tanto de torneio que você vai jogar se dilui um pouco mais. Assim. Mas esse é um gasto, né? É o maior. Tem um outro jeito de a gente calcular esse gasto, que é quando você só precisa de alguma coisa. E aí é um pouco. Normalmente é um tiro mais curto. Então, né, a gente vai falar, por exemplo, do Kaito. O Kaito no momento está R$ 219,95, basicamente R$ 220. Com 3 cópias de Kaito são R$ 660. Digamos que você tem um deck inteiro menos o Kaito. Aí você vai calcular quanto de vitória, e esse 2.460 vai pensar um pouco assim também, mas quando você só precisa de uma coisa pequena, quanto de vitória eu vou ganhar a partir disso. Um exemplo. Um brother entrou na live uma vez e falou assim, cara, eu queria comprar 4 Griff, né, luto, pro meu deck, Modern. Mas eu tô com medo dele ser banido. Daí eu falei, a próxima banlist é daqui 2 meses. Quantos torneios você vai jogar? Daí ele falou, eu vou jogar toda semana e às vezes um a mais ou outro. Eu posso, sei lá, 10 eventos, 11 eventos. Eu falei, olha, você vai gastar, acho que na época tava R$ 75. Então você vai gastar R$ 300 para esses eventos. Tá? Tá numa média mais ou menos de R$ 30. Se você premiar acima de R$ 30, ele fez a parte dele. Se você premiar abaixo, você gastou um pouco mais com ele. Quanto mais acima, mais ele foi se pagar. E principalmente, o quanto que essa carta vai fazer a diferença dele fazer 2-2 para 3-1. Então, o quanto que ele vai aumentar de premiação por conta disso. Então, é como se ele pegasse e falasse, se eu gastar R$ 300, quanto que eu aumento o meu win rate? E aí, com o tempo, isso vai melhorando. E aí já entra um pouco aqui na nossa conta, que eu fechar um deck tier, que é caro, tal, etc. Quanto que eu vou aumentar a minha taxa de vitória? Quanto que eu vou fazer com isso? E essa é uma conta que você tem que ser muito... tem que ser muito sincero com você, tá? Você pode falar, Rudá, não vai mudar? Nada. Nada. Eu vou gastar 2.460, eu vou fazer o mesmo resultado que eu fazia com outro deck. É claro que daí você pode ter outros ganhos. De novo, entram em questões mais subjetivas. Então, eu sempre joguei de agro. Eu quero jogar com esse deck porque eu preciso aprender a jogar com decks diferentes. Então você está investindo R$ 2.460 em conhecimento de Magic. Tá? Com possibilidade, né, de ter um retorno nos torneios e tal, etc. Tem muitas cartas ali que eu quero comprar, então eu já compraria ali tudo. Eu só estou colocando um resto e tal. Só estou aumentando a minha pool de cartas. Então você está investindo para que lá na frente você tenha uma pool de cartas maior, tal, né? Você quer expandir. Beleza. Mas todas essas contas você vai colocar como jogador, tá? Você não vai pensar, o que pra mim é um grande problema, que é quando a galera compra pensando em vender. Se você é jogador, você compra pensando em jogar, tá? Então, por exemplo, eu vou jogar todos os semanais da Citadel. Então, dão mais... no mês isso vai dar R$ 100. E aqui começam a entrar os pontos interessantes, tá? Então, todo mês eu vou jogar esses 4 eventos. Eu vou jogar também um Story Championship qualquer, que seja R$ 40. E eu vou jogar
2 CCGs também, tá? Classificatórios da temporada Standard. Isso, R$60 cada, então eu vou colocar mais R$120. Então, além daqueles 2.460, a gente está fazendo uma conta de R$260 todo mês jogando Magic. Esses 260, eu já sou mais chato de como esse dinheiro tem que voltar de alguma maneira para a gente estar falando que esse investimento está sendo bom, tá? Então, 260, tá? Quanto que eu tenho que premiar? Então, digamos que jogando todos esses eventos, na Citadel eu ganho R$30 de crédito toda semana, na média, então dá mais 120 de crédito. Então, esses R$260 estão 120 créditos. Lembrando, 120 créditos não são R$120. Tá bom? Porque normalmente tem uma taxa ali do tanto que a loja está lucrando em cima. Então não é exatamente 1 para 1, tá? Nessa conta. Mas, bom, a gente gastou R$260 e a gente já tem 120 de crédito. Começam a entrar algumas outras coisas nessas contas, que é quando a gente fala de promo. Então, vou jogar um Stories Championship. Tem uma premiação maior, eu ganhei R$100. A gente vai para 220, mais algumas promos, aí vai ser quanto que eu vou vender a promo, às vezes eu não vendo a promo, eu fico com a promo, tal, etc. E etc. Aí entra nos CCGs, também nessa conta e tal. Então, assim, não é exatamente difícil você pagar esses R$260. Mas o que vai pesar muito, e é isso que eu acho que você tem que colocar também na balança, é o quanto você está querendo tudo isso. Então, por exemplo, que nem eu coloquei os CCGs. O CCG, quem joga CCG, tá preocupado com outra coisa. Porque quer a vaga pro regional, porque quer ir pro Tour, porque é uma outra coisa. Então, quando eu falo, por exemplo, de gastar R$120 no mês com a classificatória de regional, é literalmente R$120 para você conseguir algo que você quer, tá? É como se eu perguntasse, novamente, quanto vale pro Pro Tour? Então, é R$120 dessas inscrições, eu ganho no segundo torneio, depois eu pago 200 do regional, e aí eu vou pro Pro Tour e tal, etc, etc, etc. Então, essas coisas começam a entrar. Quanto que você quer gastar por isso? Quanto que você vai gastar porque você gosta de jogar e porque isso te faz bem? Então, isso vai entrar. Esses R$260, eles podem voltar na forma de, e toda quinta-feira lá na Citadel é muito bom, eu me divirto, tal, é aquela coisa que me faz bem. Então, os R$100 que a gente está falando de inscrição ali, brincando assim, é como se fosse um gasto terapêutico para você. Eu quero ir pro Pro Tour, eu não vou medir esforços. Então, R$120 da inscrição de CCG foi mais ou menos. Cara, eu tô jogando competitivo já na loja toda semana, mas eu quero aquele gostinho a mais, sabe? Eu quero subir o nível. Vamos jogar um Story Championship. Então, jogamos aqui um Story de R$40, R$50. O crédito que vai entrando, booster, e etc, 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 vai te ajudar mais na frente, tá? Eu tô falando isso no sentido que, assim, que é pra você não contar com ele na sua matemática, porque senão ela fica muito apertada. Eu sei porque eu já fiz muito isso, sabe? Não, porque eu ganho tanto, aí vem tanto de crédito, eu vou transformar isso em isso. Não é assim. Se você fizer isso, você vai ficar meio desesperado uma hora. Tenta pensar tudo isso que você tá ganhando lá pra frente. Então, eu gastei R$2.460 para comprar meu deck. Eu estou tendo um gasto de 260 todo mês. Mas tem coisas que eu posso estar ganhando que aí vão fazer essa conta ficar um pouco melhor lá para frente. Então, eu estou ganhando, eu estou pegando promo, eu estou pegando crédito, eu acumulo esse crédito. Aqui eu vou falar uma coisa que daí lojas não são tão fãs, tá? Não coma crédito, tá bom? Se você quer fazer uma boa economia de jogador, não coma crédito. É um erro muito comum. O que é comer crédito? Fui ali na loja, com o crédito, lembrando, com o crédito, faça isso com o seu dinheiro suado de trabalhador brasileiro, tá? Mas o crédito você tenta acumular para pegar coisas, que é assim, tenta não pegar uma Coca-Cola com seu crédito, tá? Essa que é a minha dica, tá bom? Mas eu quero comer um negócio e tal, sem problema, gasta dinheiro, tá? Tenta acumular esse crédito, porque ele é uma moeda um pouco mais chata de ficar trocando. E às vezes você consegue pegar coisas melhores com ele. E aí você vai pegando lá na frente. Tá? Antes de você tentar transformar esse crédito em dinheiro, que é uma conta muito comum. Então, eu vou tentar fazer R$2.460
R$ 60 em dinheiro, tenta transformar isso só em crédito, para começo de conversa, porque daí lá na frente você tem 2.460 de crédito, e aí isso daí vai virar outro deck e tal, porque como jogador você quer ter sempre uma pool que você pode mexer à vontade, você consegue pegar cartas novas à vontade, por isso que eu falo para segurar ele, porque é como se fosse uma reserva só para isso, tá? Então é o dinheiro que você gastou com Magic, você ganhou dinheiro de Magic e você vai gastar depois dinheiro de Magic com Magic. Aí quando eu quiser uma Coca-Cola, quando eu quiser comprar um chocolate, quando eu quiser comprar um salgado, eu passo dinheiro. Tá? Mas o dinheiro de Magic eu uso para Magic. Tá? Então eu tenho um investimento inicial, eu tenho uma manutenção disso, que daí são esses investimentos meus constantes, e aí o que eu vou lucrando com isso, eu vou guardando aqui. Eu entendo que é muito tentador, daí, por exemplo, eu pego crédito, por exemplo, eu conheço gente que vendia crédito. Então, eu pegava o crédito, aí eu vendia para fulano por menos do que o crédito valia, ou eu pego carta e vendo para fulano e transformo isso em grana para pagar as minhas contas e tal. Eu entendo tudo isso, só não é o ideal. Do mesmo jeito, né, às vezes a gente não pode fazer o ideal, não tem como. R$ 2.400 foi dinheiro pra caramba, tem que voltar um dinheiro logo. Eu entendo, mas no ideal você tenta fazer isso. Tenta guardar pelo menos um pouco sempre, tá? Tenta ganhar, assim, minha dica real, tenta, ainda mais esse ano, a gente tem 6 pré-releases, tá? A gente não tem detalhes dessas coleções do Universo Beyond, se elas vão ser enormes, se elas não vão tal. Tenta pelo menos, a cada 2 meses, fazer em crédito na loja, um pré-release, tá bom? Um pré-release. O pré-release, ele é um evento muito bom para você melhorar como jogador, porque você vai estar jogando mais limitado, a galera jogar pouco. Eu sempre indico o canal da Elisa para pegar a manha disso e tal. Mas assim, o pré-release é muito bom porque você tá pagando por 6 boosters, mais uma promo, tem os boosters de premiação, tem mais alguma coisinha aqui. É um bom lugar para você estar para fazer negócio também. Mas assim, é uma ótima chance de você pegar muito material da coleção nova. Ou se você está num lugar que não tem pré-release, ou que nem a própria Cida. A Cida não costuma ser uma loja que ela tem muita carta T2. Então vale a pena, às vezes, você guardar o crédito para você poder comprar, por exemplo, vamos falar o 260, por exemplo? 260 deixa guardado em crédito para pegar de carta nova. Tá? Porque você tenta guardar um mínimo para fazer a manutenção disso. Não é toda a coleção que você vai precisar de um monte de carta, tal. Às vezes você consegue se manter na mesma estratégia, mas o ponto é você sempre ter um crédito guardado para isso. E esse é o coração da economia do jogador. Ele sempre ter como conseguir coisas novas com uma facilidade porque ele ficou em cima disso antes. Então, eu tô jogando toda semana, eu acumulo um crédito. Tudo bem, eu abro uma promo aqui, eu vendo, tal, guardo um pouquinho desse dinheiro. Pô, às vezes tá foda, eu tô precisando, porque eu tenho... A inscrição é grana, eu tenho que pegar um transporte e tal. Beleza. Mas o ponto é você tentar fazer com que a sua habilidade, somado a um bom deck, paguem por pelo menos parte desse processo. Você não tem que fazer pagar inteiro, mas por parte desse processo. Se você começar com isso, depois... de onde você começa agora? Aí você acumula um pouquinho de crédito só e tem Eterdrift. Beleza? Sai um Eterdrift. Em Final Fantasy, se você pagar um pré de Final Fantasy e já tiver, pagando a sua condução, pagando as suas inscrições com o dinheiro que tá vindo disso, já tá dando certo. Já tá ótimo. Ah, Rodar, mas eu quero ganhar muito mais grana. Aí você começa também a ficar de olho em eventos maiores. Então, classificar por regional, tudo bem que vai uma grana, mas é o lugar onde tem muito dinheiro. Normalmente, paralelo regional tem um 5K. O 5K é um evento que premia muito. Então, já ficar de olho ali. Às vezes, porque é um evento que dá, me deu R$600. R$600 para minha conta de Magic, por um exemplo. Nessa nossa conta aqui, R$600 paga 2 meses de evento. E ainda sobra um dinheiro para condução. Tá? Então, assim, você começa a colocar as coisas aqui. E nesse meio tempo, você tá com as suas cartas. E aí, o que você tá gerando de crédito, você tá pegando mais... Ou você fica só acumulando crédito, ou, vou pegar uma base de mana, tá? Que é sempre bom de ter. Vou tentar jogar mais um formato. Sabe, você vai calmamente administrando. Mas o meu ponto, eu não quero que você fique pensando na economia de jogador, né? Que você fique toda hora tendo que colocar mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro, mais dinheiro. Fica um processo cansativo, tá? Eu entendo que às vezes pode não ser um problema, e que bom que não é um problema, mas eu quero que você entenda o deck como a sua ferramenta, os torneios como o custo para você gerar
mais, né, mais crédito, mais dinheiro e tal, etc. E você olhar eventos maiores para ir ficando com isso. E nesse sentido, o mais importante, né, qual que é a parte mais importante disso tudo? Você como jogador, né, como jogador, como jogadora, qual que é a sua habilidade? Porque quanto melhor você joga, mais, né, desse processo vai fluindo. E aí, lembrando, é um processo. Então, aproveitar esse processo, entender que você está construindo algo, né? Em nenhum momento ele se destrói. Claro que eu não estou falando que é assim, porra, apareceu uma conta, precisa vender as coisas. Vende, sem problema. Mas se você sempre trabalhar só construindo, vai ver e focar nesse processo de construção e não necessariamente nos resultados. Você vê que nenhuma vez eu falei, ó, você tem que ganhar tantos torneios, você tem que fazer tantos resultados. Não, eu estou falando de você premiando aos poucos, construindo algo. Até uma hora que você chega lá em cima e fala, por exemplo, pô, tô pagando meu pré-release, tô pagando meu torneio, quando em quando eu compro staple ali que eu acho que é legal. Posso até pegar uma coisa que eu acho que, pô, tô jogando muito aqui com o deck, comecei a jogar com esse negócio, que é o talento azul. Pô, joguei muito. Cara, como isso é forte, cara, com esse negócio que volta pra mão e tal. Vou comprar 4, vou deixar paradinho aqui. Ah, foi pra tanto, agora eu vou vender. E tal, e etc, etc, etc. Também, zero problema. Mas eu quero que você vá construindo algo com esse processo, tá? Essa economia de jogador, ela é muito focada em torneios, mas ela é muito focada em como você pode melhorar enquanto jogador, enquanto jogadora de Magic, tá? O quanto que você vai colocar a sua habilidade para trabalhar para você, para que lá na frente você não tenha que sofrer tanto. Inclusive quando, né, a galera fala de rotação e tal, pô, rotação vai me quebrar demais e tal. Se você tá com a economia de jogador funcionando antes da rotação, você já tem um monte de coisa que não vai rotacionar guardado, porque você foi pegando crédito e foi pegando as coisas mais baratas. Você jogou muito torneio também. Sempre tem aquele assim, o tal carta foi banida, fulano deve estar super triste. Fulano aplicou a economia de jogador? Aplicou. Recuperou tudo, já tá ótimo. Chegou nos seus objetivos, farmou muito crédito, às vezes até recupera tudo que gastou com deck, né? Quando a gente tá falando de decks quebrados, isso acontece, então... Rogak, pô, era tanto para fechar o Rogak. Isso porque tinham peças ali que eram staples, né? As Fatlands e tal. Eram todos staples, são coisas que você não tá perdendo dinheiro nenhum. Aí você vai, monta o deck e tal, joga, crédito, baniu. Beleza, tranquilo. Ele fez a parte dele, acumulei para comprar um outro deck, às vezes mais seguro, ou para alguma outra coisa que eu também acho que vai ser banida. E aí, vida que segue, sabe? Então a economia de jogador, ela serve muito para pensar em torneios, para pensar na sua habilidade e para não ficar pensando só em jogar dinheiro em cima do Magic. Como eu disse, isso vale, é claro, para outros formatos também, né? O torneio que é meio que a parte-chave, né? O Standard ele é muito tentador porque tem o semanal, tem o Story Championship, que costuma ser um torneio na loja que já dá uma premiação melhor, né? Então, pô, quem ganhou o Saga de Urza sabe o que eu tô falando. 1000zinho ali pro bolso. Sabe? Nessa economia do jogador, R$1.000 aqui tá quase pagando 4 meses de torneio. Então tá muito bom. Mas o Standard tem o Story Championship, aí tem a temporada agora de classificatórios, né, de CCGs até março, aí depois é Modern e tal, mas depois volta pra Standard, então... Pô, gastei 2.400, se eu jogar até março com esse deck, jogar com uma base parecida até antes da rotação, tá lindo. Tá maravilhoso. Tem uma boa chance, inclusive, desses 2.400 que eu gastei em um deck, viraria um segundo, um terceiro deck, e eu gastei os mesmos 2.400. Só que eu tô fazendo isso trabalhar pra mim. Tá, mas também, pô, quero jogar Pauper, ver o tanto de evento que tem aí, se vale a pena. Quero jogar Modern, mesma coisa. Rodel, eu quero aplicar isso no online, né? O quanto que eu gasto com aluguel, mais torneio e tal, etc. Sem problema. Também pode colocar lá. Você pode fazer uma gordura. Só no Magic Online, normalmente... você não reinveste tanto, né? Você tira um lucro mesmo para pagar contas e aí uma economia um pouco diferente, tá bom? Mas esse era um vídeo muito importante que eu queria fazer sobre economia para jogadores, tá? Como você vai pensar, o que você vai colocar nessa equação para coisa ser mais tranquila e você poder jogar, né, bastante nosso querido Standard. Fechou? Então é isso. Um beijo para vocês e até mais.